Nessa noite, de maneira muito especial, quero trazer a você uma mensagem para que você possa não somente ser abençoado nesse momento de culto, mas que você possa levar essa mensagem para a sua semana, talvez acessar as nossas plataformas digitais, rever ela, anotar, repensar naquilo que você vai ouvir, porque nós vivemos um momento muito difícil da história. E existe algo que está acontecendo dia a dia, paulatinamente na nossa sociedade, como já estava previsto. Nós estamos passando por uma crise sanitária, isso é normal, é natural, na verdade, todo mundo já sabe disso, o mundo está sendo atingido por isso. E algum tempo atrás o Senhor me ouviu falar que existia uma crise que ia demorar um pouco mais de tempo para passar. Porque a vacina para o Covid, logo ela vai chegar, logo você vai estar imunizado e logo nós vamos voltar à nossa normalidade. Mas a pandemia do medo vai ser mais difícil de passar. As pessoas estão com medo de andar umas com as outras. As pessoas estão com medo de andar em comunidade. Se você vê 2 ou 3 pessoas juntas, você já vem na sua mente, esse pessoal está em aglomeração, não pode estar em aglomeração. E isso permeia a nossa mente, o nosso coração de uma maneira fora do comum. E traz medo às pessoas. Nós não fomos gerados para viver sozinhos. Nós fomos criados para viver em comunidade. Desde o primeiro homem, não é bom que o homem esteja só. Então, nós fomos criados para viver em comunidade. Nós, como igreja, nós também não fomos criados para viver sozinhos. Nós fomos criados para viver em eclesia, em corpo de Cristo, em unidade. Muitas coisas vão ser repensadas na nossa geração. A tecnologia vai mudar muita coisa. Aquilo que nós achávamos que era frio, como a tecnologia digital, e você assistir um culto pela televisão ou pela internet, hoje vai fazer parte do nosso dia a dia. Mas nós precisamos readequar algumas situações no nosso coração, rememorar, trazer a verdade novamente, dos benefícios que nós recebemos quando nós estamos adorando em comunidade. Quando nós estamos vivendo como corpo de Cristo, quando nós estamos andando uns com os outros, há benefícios. E, meu irmão, queira você concordar comigo ou não, nós deixamos de lado esse benefício quando nós não estamos vivendo em comunhão com o corpo de Cristo Jesus. Se você, nesses 6, 7 meses, 8 meses quase que está recluso, você deixou de estar nas celebrações de culto, você deixou de estar nas reuniões de oração, você deixou de estar com o corpo de Cristo, meu irmão, você está perdendo muita coisa. Não é pouca não, é muita coisa. E essa noite eu quero conversar com você justamente sobre isso. Os benefícios de nós vivemos uma adoração em comunidade. É interessante que a adoração ela muda na Bíblia. Se você voltar no Antigo Testamento, você vai prestar atenção, você vai ter a figura do sacerdote. O sacerdote era quem entrava na presença de Deus. Então você só adorava em momentos específicos, você só adorava em locais específicos, e não era todas as pessoas que poderiam adorar, só o sacerdote entrava e adorava ao Senhor na presença dos santos, e inclusive temendo pela sua própria vida, porque se ele tivesse algum pecado ao ele oferecer o sacrifício, ele seria morto. A adoração nos nossos dias muda, porque a adoração como igreja, ela sai da pessoa e ela começa a trabalhar o sacerdócio universal dos crentes. Nós deixamos de ter um lugar especial para entender que o lugar especial agora é a igreja reunida. Nós não acreditamos mais num templo especial ou num momento especial, mas todas as vezes que a igreja está reunida, a igreja é templo do Espírito Santo. Então nós conseguimos adorar ao Senhor em comunidade. Nós precisamos refletir sobre isso. Abra a sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. É uma vez
que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero, em plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Nos apeguemos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas nos encorajemos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Carta aos Hebreus, uma carta especial. Algum tempo atrás nós estudamos Hebreus capítulo 11 na nossa comunidade, nós estudamos todos os heróis da fé. Nós não sabemos quem escreve o livro de Hebreus, essa carta, não há registro do seu autor. Você pode achar que foi Lucas, você pode achar que foi Apolo, você pode achar que foi Paulo, enfim, você pode achar quem você quiser achar, porque não há registro de quem escreveu essa carta. O que nós sabemos é que a pessoa que escreveu dominava a Torá. A pessoa que escreveu dominava o Antigo Testamento. E com maestria sobre ensinar aos seus leitores qual é a transição que a igreja estava vivendo. Saindo então do velho pacto e entrando agora no pacto novo de Cristo Jesus. O autor aos Hebreus, ele trabalha todo o Antigo Testamento ensinando que agora há um novo caminho, há uma nova esperança, há uma nova dispensação, há um novo momento da igreja. E esse momento começa em Cristo Jesus. E aqui, a partir do momento que nós lemos no capítulo 10, ele começa a falar sobre a adoração. Ele vai falar depois no capítulo 11 sobre a fé, mas aqui ele está falando sobre a adoração, como o povo deveria adorar, como o povo deveria caminhar junto, como o povo deveria cultuar, quais eram os benefícios. Então o autor da carta aos Hebreus, ele faz uma baita de uma introdução, linda introdução, dizendo que esse véu não existe mais. Aquilo que separava as pessoas umas das outras no Antigo Testamento não existe mais, ele foi rasgado. E a figura do sumo sacerdote, que trazia tanto medo às pessoas, agora tem que trazer paz. As pessoas têm medo de autoridades eclesiásticas. Não é poucas as vezes que eu chego, às vezes, nos grupos da igreja, e a pessoa fala assim, muda o assunto que o pastor chegou, ou muda a maneira que está falando porque o pastor chegou. Isso é mais antigo do que andar para trás, meu irmão. Você lembra de alguém que fez isso nas Escrituras? Pedro fez isso. Pedro faz isso quando está conversando com os gentios, começa a chegar aos crentes, e ele muda então a maneira de falar, a maneira de se portar, tanto é que ele é repreendido pelo apóstolo Paulo. E aí o autor aos Hebreus aqui ensina que essa figura de sumo sacerdote, essa figura de autoridade religiosa não tem mais que trazer medo, não tem mais que trazer pavor, porque agora ele está para nos receber. Ele está lá de braços abertos, ele está agora no Santo dos Santos, é um espaço aberto para os filhos de Deus, é um espaço aberto para que eu e você entremos na presença de Deus. Mas é interessante, antes de entrar nos pontos da mensagem, como a gente tem terceirizado esse processo. Você já prestou atenção? Você pode, na sua casa, a qualquer momento, dobrar os seus joelhos e entrar na presença de Deus, a orar ao Senhor, louvar ao Senhor, cantar ao Senhor. Mas muitos nos nossos dias ainda querem a oração do pastor, a oração do líder do ministério de intercessão. Por quê? Ainda acham que a oração do pastor é mais forte. Ou acham que a pessoa líder do ministério de intercessão vai orar de maneira diferente. Tem passe livre na presença de Deus. Todos têm. Eu e você temos. Para entrar na presença desse Deus. Olha que oportunidade especial você tem. Na sua casa, na sua sala. Você pode, por mais desafinado que você seja, por mais que você não saiba cantar uma nota afinada, você pode abrir os seus pulmões e cantar ao Senhor, louvar ao Senhor. Você não precisa mais do Ernesto, você não precisa de alguém que saiba cantar, porque agora esse acesso está livre. Você pode entrar na sala da sua casa, no quarto da sua casa, abrir a palavra de Deus, ler a palavra do Senhor, entender ela através do Espírito Santo,
sem precisar de nenhuma mediação de nenhum teólogo, porque agora o acesso é livre. Não precisa mais dos escribas, não precisa mais dos fariseus, nem dos antigos e nem dos modernos. Mas a gente não faz esse uso. E se a gente não faz esse uso no particular, a gente tem um sério problema para fazer isso quando a gente está reunido em comunidade. Eu aprendi algo com meus pais, ensino isso aos meus filhos. Toma cuidado o que você faz quando você está em casa, porque se você faz algo feio em casa, você tem uma grande chance de fazer isso na frente dos outros. Então, se você rói unha, se você tira a cataca do nariz, se você faz alguma coisa que não é legal você fazer em comunidade, mas você faz em casa, toma cuidado. Um dia você vai esquecer que você está em comunidade e vai acabar fazendo isso. Da mesma maneira, você chega ao culto ao Senhor, você não sabe como adorar ao Senhor, você não sabe como orar ao Senhor, você nem tampouco sabe como ler as Escrituras, é porque você não faz isso no seu dia a dia. Você não ora durante a sua semana. Você não lê a Escritura durante a semana. Você não louva durante a semana. Você não vai saber fazer isso em comunidade. 3 benefícios que eu queria que você guardasse sobre a nossa adoração em comunidade. E a primeira delas é a adoração em comunidade. Ela nos aproxima de Deus. A adoração em comunidade, ela nos aproxima de Deus. É interessante. A gente vê as coisas, mas a gente não enxerga. A gente ouve as coisas, mas a gente não está escutando direito. Nós sentimos, mas não percebemos. Jesus fez isso. Jesus, ele poderia ter vindo à terra e ficado sozinho. Jesus, ele poderia ter vindo à terra e não ter recolhido ninguém para caminhar com ele. Jesus poderia ter vindo à terra sem a intermediação de Maria. Mas ele não faz dessa maneira. Jesus vem à terra, ele se encarna, ele convive com Maria, ele convive com os apóstolos, ele está sempre junto com as pessoas. No seu momento de mais dor, no seu momento de maior angústia, ele também não estava só. Haviam 2 homens ao lado dele sendo crucificados junto com ele. Em todo momento ele estava junto com alguma pessoa, em todo momento ele estava junto e andando com outros humanos como ele. Nós esquecemos disso, porque nós muitas vezes queremos viver como lobos solitários da fé. Existe uma geração que pela graça de Deus está morrendo, porque isso era uma praga dentro da igreja, que eram os desigrejados, pessoas que achavam que eram muito melhores do que a igreja de Cristo. Pessoas que achavam que eram melhores do que as pessoas que conviviam em comunidades. Ou seja, eu, para ser cristão, eu não preciso da igreja. Não dá certo isso. Você sozinho, você não é igreja. Tem coisas, tem maneiras, tem momentos que você só vive quando você vive em comunidade. Eu sei que é bom você sentir a presença do Espírito Santo entrando no seu coração e trazendo consolo a você. Mas também é bom você receber o abraço de alguém. Não é bom? O que eu mais ouço depois que os nossos cultos voltaram é que, pastor, ainda está faltando algo. Eu não consigo chegar na igreja e não posso abraçar as pessoas. Esse negócio de ficar cutucando com o cotovelo ou com o pulso não é o que nós estamos acostumados. Então, quando você vive a adoração em comunidade, ela te aproxima de Deus. Por 2 aspectos. Primeiro, porque você vai conviver com pessoas que têm mais intimidade com Deus. Você vai conviver com pessoas que estão vivendo momentos da sua fé diferente daquilo que você está vivendo. 2 exemplos para você guardar. Primeiro, de um jovem chamado Samuel, que é deixado aos pés de Eli, para que pudesse crescer na palavra. Por que então Eli? Por que não outro? Por que não outra pessoa? Porque Eli estava andando com Deus. E se Samuel queria ser um profeta, como foi, ele precisava andar com homens de Deus. Vou te dar um outro exemplo. Jesus, em certo momento do seu ministério, ele sobe ao monte, e ele leva com ele os 3 mosqueteiros, Pedro, Tiago e João. Lá, aqueles 3 homens têm uma visão, que é a visão que eu e você ansiamos para ver, mas nós não vemos.
que é a visão de Cristo glorificado. O que esses 3 homens falam? Não vamos descer, está legal aqui, vamos fazer as nossas tendas aqui e vamos continuar aqui em cima. Eles precisavam andar com Cristo para que eles pudessem então aprender como é viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Quando nós vivemos em comunidade, as pessoas vão nos aproximar de Deus. Olha o que o texto fala. Vamos nos aproximar primeiro com um coração sincero. Um coração sincero. Se você nos visita e você está entrando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Nossa comunidade está aqui para servir você em Cristo Jesus. Agora, se você já veio nessa igreja mais de uma vez, você já está cansado de ouvir isso que eu vou te falar. Você pode mentir para mim, mas você não mente para Deus. E é bem simples, os frutos demonstram onde está o seu coração. Por que você não entra aqui nessa noite, então, e para de mentir para Deus? Chega com o teu coração sincero diante do Senhor, dizendo as angústias que estão no teu coração, dizendo aquilo que está pesando no seu coração. Como você vai ser tratado das suas feridas se você não abre as suas feridas diante de Deus? Ah, pastor, mas o senhor não fala que Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Eu sei, inclusive quando a gente está sendo falso diante dEle, cantando canções que às vezes não condizem com a nossa vida, criticando, como eu brinquei no último culto e rendeu isso, quando eu disse que nós somos sommeliers de culto, avaliando se o culto é bom, se o culto é ruim. Chega com o teu coração sincero diante de Deus. Segunda ideia, chegue com plena certeza de fé. Existe um mal que tem atingido os seios da igreja, e é complicado esse processo, chamado de teologia liberal, liberalismo teológico. Pessoas que leem as Escrituras, mas não creem mais nela. Acreditam num personagem chamado Jesus, mas não no Jesus que é o Messias vindo de Deus. Creem que houve um homem muito bondoso que modificou Israel, mas não creem que Ele é Deus. Quantas vezes nós entramos dentro dos templos para adorar ao Senhor e buscar a presença de Deus, sem ter a certeza da nossa fé? Clamamos a Deus, buscamos a Deus, mas no fundo a gente quer sempre solucionar os nossos problemas, resolver nossa fé. Quando nós estamos vivendo em comunidade, venha para o culto com a certeza que Deus vai se mover na sua vida, meu irmão. Quando você vem a uma comunidade para adorar o Senhor, tenha certeza que Deus vai falar ao seu coração. Tenha certeza que Deus vai modificar a sua estrutura. Senão você poderia estar fazendo outra coisa melhor, assistindo a outra coisa melhor. Para que vir na igreja só para bater ponto? Você tem que sair da sua casa pensando, hoje eu vou na igreja porque hoje Deus vai mudar a minha vida. Eu vou estar com os meus irmãos, na presença do nosso Pai, e o Espírito Santo vai mudar a minha vida. Nós precisamos ter certeza naquilo que nós viemos fazer aqui, com o coração puro de má consciência, tendo o corpo lavado com água limpa. Eu e você somos purificados. Quero te lembrar de uma cena. Jesus, antes de ser levado à cruz, Ele lava os pés dos apóstolos. E um camarada chamado Pedro fala para ele, olha, eu não quero que o Senhor lave só os meus pés, eu quero que o Senhor lave todo o meu corpo. Porque Jesus fala para ele que aquele que não participasse daquilo não ia tomar parte do reino. Nós estamos purificados. Não mais com uma água que lava pés, mas com o sangue que verteu da cruz. Eu e você, quando nós nos reunimos como comunidade da fé, nós podemos desfrutar da presença de Deus. Eu quero convidar você, nessa noite, a ler alguns episódios das Escrituras e lembrar disso. Deus, Ele fala sozinho com Moisés. Algumas vezes Josué estava junto. Deus, na maioria das vezes, fala sozinho com Jesus. Algumas vezes os discípulos estavam juntos.
Mas não sei se você vai prestar atenção, que no primeiro movimento da igreja, em Atos, a primeira manifestação do Espírito Santo não é sozinho com uma pessoa. A primeira manifestação do Espírito Santo é quando eles estavam reunidos no templo, juntos em adoração. O Deus que antes falava de maneira individual, agora passa também a falar em comunidade. Quando você vem a ter uma comunidade da fé, você vem para buscar, você vem para encontrar a presença de Deus. Segunda ideia que eu queria que você guardasse nessa noite: a adoração em comunidade nos ensina a guardar a nossa fé. Pedi para a Camille botar o verso 23 novamente para a gente. Queria ler com você. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Quando nós viemos adorar em comunidade, a comunidade nos ensina a guardar a nossa fé. Nós precisamos aprender a andar uns com os outros, porque você tem altos e baixos. Você não está 7 dias da semana feliz. Você não está 7 dias da semana triste. Você não está 7 dias da semana se sentindo bem, feliz, para cima. Tem dias que você está mal. Quando nós andamos juntos, nós começamos a lembrar das promessas. Algo que nós, quando começamos a andar com Deus e começamos a guardar as suas promessas no coração, nós temos uma séria tendência de, quando estamos passando por alguma dificuldade, nos esquecer das promessas. Você não sabe que Deus cuida da sua vida? Sabe. Você não sabe que nenhum fio da sua cabeça cai sem que Deus permite? Sabe. Mas às vezes você vacila, porque eu também vacilo. Às vezes nós não estamos tão firmes, porque eu também às vezes não estou tão firme. E andar com você fortalece a minha fé. Tem pessoas que, quando você caminha com essas pessoas, a pessoa não precisa dizer um ai. Não precisa abrir a boca para falar nada de tratados teológicos. Mas pela vida e pela andar com aquela pessoa, você vê a manifestação de Deus na vida dela. Quando você começa a se envolver com a comunidade onde você está inserido, você começa a conhecer pessoas que passam por situações piores do que as situações que você está passando. E normalmente, pessoas que estão em mais dificuldade, normalmente pessoas que têm mais motivos para chorar e se desesperar, são aquelas pessoas que mais estão confiando em Deus, mais estão esperando em Deus. E daí você olha para a vida daquelas pessoas e fica pensando: o que eu tenho para falar? O que eu tenho para dizer? Os meus problemas nem são tão grandes assim. É muito fácil você olhar para os seus problemas, para os dilemas da sua vida, e você ficar enclausurado numa caixinha, achando que os seus problemas são gigantescos, que as ondas do mar são gigantescas, que vão cobrir você. Eu e você precisamos aprender a caminhar em comunidade, para que a gente possa guardar a fé. Porque quando eu ando junto com as pessoas, eu preciso falar de Cristo Jesus. Porque não é mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Não são mais as soluções para os meus problemas, é as soluções que Ele tem. Como fazer isso sozinho dentro da sua casa? Eu conheço alguns irmãos da nossa comunidade que leem as suas orações, escrevem as suas orações, os pedidos de orações, e que oram uns pelas vidas dos outros. Toda quinta-feira nós temos uma live de oração, você pode entrar lá. Seus pedidos, eles entram nos comentários e automaticamente eles vão para o nosso ministério de intercessão, e vai ter gente orando por você a semana inteira. Tem gente que está orando por você e que você nem conhece. Tem gente orando por pessoas que nem conhece também. É diferente quando você senta numa igreja para orar junto. As nossas reuniões de oração já voltaram na igreja. E um dos momentos mais especiais que eu vejo nas quartas-feiras é o momento que a gente tem feito uma roda aqui na igreja. É o momento que separa homens e mulheres,
para que a gente possa compartilhar. Teve vezes que a gente sentou para compartilhar o coração, e o momento de compartilhar foi maior do que o momento que nós estávamos orando. Mas é nesse momento de compartilhar que a pessoa sabe os problemas do pastor Rodrigo. Sabe os dias que o pastor Rodrigo não está legal. Eu brinquei essa semana, eu tomei um remédio para a coluna, e o remédio dá muito sono. E eu brinquei com o Nico, falei, Nico, não ora muito porque eu vou dormir aqui, eu estou muito cansado. Estava meio grogue na quarta-feira. Só tem esse background quando você está junto. Como você vai guardar a sua fé se você está escondendo ela das pessoas, não querendo viver mais em comunidade? E o desafio que fica para mim e para você é muito simples, é quando nós olhamos para Jesus. Já pensou? Se Deus ficasse escondido no céu e não se revelasse a você? Ou Jesus, que queria revelar o seu grande amor para nós, ele se revelasse em oculto, sozinho em casa. Você que ia ter que procurar ele para... Ia ser complicado. O apóstolo Paulo fala que ele se despiu de sua glória, para que eu e você o conhecêssemos. A adoração em comunidade nos ensina a guardar a fé. Porque quando nós estamos vivendo em gueto, que nós estamos compartilhando a fé, que ela é aquecida no nosso coração. O último exemplo que eu queria usar para você nesse ponto é a brasa fora do braseiro. Eu não vou usar esse exemplo porque todo pastor ele usa, não vou remendar todo ele. Mas não tem como, meu irmão, você entender a fé se você passa mais tempo fora da igreja. Você não caminha com pessoas cristãs. O seu gueto é o mundo, não é a igreja. Pastor, Deus me chamou para pregar o evangelho lá fora. Qual o evangelho que você tem pregado lá fora? Porque você tem que aprender ele aqui dentro. Você tem que aprender ele aqui dentro. Eu e você precisamos aprender a guardar a nossa fé. E a adoração em comunidade nos ensina isso. Terceiro ponto que eu queria guardar com você nessa noite, para que a gente possa sair daqui e refletir um pouco sobre isso. A adoração em comunidade nos ensina a considerar uns aos outros. Quem escreve a carta aos Hebreus, ele usa algumas expressões como considerar uns aos outros, estimular em amor e na prática de boas obras, porque o fim da adoração é a nossa comunhão uns com os outros. Quando você não vem em uma programação da igreja, ou quando você não convive com as pessoas da sua fé, você está fazendo uma escolha de prioridades. Há muito tempo na minha vida eu comecei a definir algumas questões. E aprendi algo muito simples, que toda escolha que eu faço, eu estou deixando outra de lado. Toda escolha que eu faço, se eu escolho caminhar com o Nico, eu estou deixando de caminhar com outras pessoas. Se eu escolho ir no shopping, eu estou deixando de ir no Laranjal. Se eu escolho ficar em casa, eu estou deixando de estar na igreja. E todas as escolhas que eu faço vão trazer consequências. O que você precisa aprender é que todas as vezes que você escolhe na sua casa não vir estar em adoração com seus irmãos, você vai estar deixando de desfrutar da vida com aqueles que Cristo pagou um alto preço. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Se hoje saísse aqui da igreja um ônibus com direção ao inferno, quantos de vocês queriam estar dentro dele? Porque se eu fizer a pergunta inversa, eu sei que todos aqui vão erguer a mão. Se hoje saísse da nossa igreja um ônibus com direção ao céu, quantos iam querer estar dentro dele? Por que eu te faço essa pergunta? Para que você quer ir para o céu? No céu vai ter culto o dia inteiro. No céu você vai louvar o Senhor o dia inteiro.
No céu, aquela oração que você fazia que parece que não vai passar da porta, você vai falar com Jesus face a face. No céu, você vai ter que conviver com a igreja o dia inteiro, a eternidade inteira. Com o irmão que você gosta e o que você não gosta. Então, para que você não quer? Para que você quer ir para o céu? Se tudo que tem lá no céu, você não gosta. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade, ou o desprazer, de conhecer um estádio de futebol que parece uma bergamota, assim. Fui num jogo lá. Era um peixe fora d'água. Até a luz no estádio faltou naquele dia. A única coisa boa é que o nosso co-irmão perdeu. O único jogo que ele perdeu naquele campeonato gaúcho foi aquele jogo que eu estava lá. Mas eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui? Eu não gosto de usar vermelho. Eu não gosto do time da Beira-Rio. Eu estou torcendo, quando o outro time fez o gol, estádio lotado, eu no meio de um bando de colorado, quase que eu gritei. E os meus primos são menores do que eu. Não ia adiantar muito, eu ia apanhar. Não é o meu lugar. O que acontecia ali não envolve o meu coração. Não me salta aos olhos. Por isso que eu te fiz a pergunta do céu. Porque o autor aos Hebreus, ele acaba no verso 25, desafiando eu e você, de algo que acontecia já no primeiro século e que acontece nos nossos dias também. Não vamos deixar de congregar, como é costume de alguns. A gente troca os momentos em comunidade por várias coisas. Por várias coisas. Hoje eu sei que a gente vive uma pandemia. Hoje eu sei que está muito restrito, nós só podemos ter 60 pessoas aqui no templo, não pode haver mais. Eu sei que hoje a desculpa talvez é o Covid, mas a gente já viveu num mundo sem Covid também. E o trauma de todo pastor no Rio Grande do Sul é quando chega o verão. Logo que eu cheguei aqui na nossa igreja, a nossa igreja tinha culto no horário de verão e culto no horário de inverno. Culto no horário de inverno era às 19 horas, culto no horário de verão é às 20 horas. Quando eu comecei a conversar com as pessoas o porquê, as pessoas falavam, pastor, é para a gente aproveitar um pouco mais de sol, porque tem o horário de verão. E eu falei, então acabou essa história. Culto é sempre às 19h30 agora. Porque não importa o que eu estou fazendo em casa. Não importa se tem um sol de 40 graus lá fora. Você podia tomar banho no Laranjal ou no cassino. 19h30 é para você estar em igreja, orando, clamando ao Senhor com seus irmãos. Mas a gente tem outras escolhas para fazer. Agora, nesse período da Covid, a gente viveu isso. 3 cultos. O louvor sofria aqui na igreja. Tinha culto de manhã, tinha culto às 17h30, tinha culto às 19h30. Quando nós acabamos com o culto às 17h30, certo? Pastor, eu gostava tanto desse culto, porque eu podia sair do culto, era cedo, a gente ia comer alguma coisa, É que, então, o culto não é prioridade na sua vida. Estar com seus irmãos não é prioridade. Prioridade é seu descanso. Prioridade é a sua fome. Prioridade são os seus compromissos e não o culto com seus irmãos. E daí eu volto aonde eu comecei esse ponto. Todas as vezes que você escolhe uma coisa, você está preterindo outra. Nós precisamos aprender a congregar. Nós precisamos reaprender a congregar. Como eu falei, talvez a geração do Theo e do Caléu, talvez a geração da Sarinha e de outras crianças da nossa igreja, que estão passando por essa pandemia sem ter a mínima noção do que está acontecendo, vão achar normal ter culto digital. Vão achar normal ter comunhão pelo WhatsApp. Para a gente que é mais velho, é estranho, não é? Essa semana eu comecei a integrar. Eu aqui, tinha gente lá em Caxias do Sul. É diferente, mas é um novo normal. A gente precisa se readaptar. Readaptar não significa que eu vou excluir. Ou seja, eu tenho a oportunidade de estar com os meus irmãos, mas eu prefiro ficar aqui em casa, porque eu sento para assistir o culto.
você deveria sentar para prestar culto a Deus. Assistir, você assiste filme, série, jogo de futebol. Culto, você celebra juntos. Por isso que todas as vezes que você está em live com a igreja, eu falo para você. Você está aí na sua casa, mas eu espero que o seu coração esteja junto comigo na presença do Senhor. Nós precisamos aprender a congregar novamente. Quero encerrar a mensagem dessa noite trazendo algo muito simples para a sua vida. Primeiro, eu listei 3 benefícios que você tem de estar na comunhão, em adoração com a igreja. Primeiro é a presença de Deus. Segundo é você ser ensinado a guardar a sua fé. Terceiro é você viver em comunhão. A pergunta é muito simples. Pastor, como nós vamos viver isso em dias de Covid? Onde tem tantas restrições, onde tudo está mudando, onde a cada dia tem uma nova norma para seguir. A resposta que eu tenho para te dar é: não sei. Eu não sei. Mas o desafio que eu tenho para fazer para você é: vamos descobrir junto? Em vez de você ficar sozinho na sua casa, vamos caminhar juntos. Vamos andar juntos pelo reino de Deus. Vamos descobrir novas maneiras de pregar o Evangelho do Senhor. Vamos descobrir novas maneiras de estar junto em comunhão. Porque o reino de Deus não é feito de lobos. O lobo, ele pode ser solitário. A ovelha, ela foi criada para viver no meio da manada. Se você gosta muito de andar sozinho, toma cuidado. Porque talvez você não seja ovelha, você seja lobo. Lobo é quem anda sozinho. A gente precisa refletir. E o meu desafio para você é: vamos criar junto esse novo normal. A gente vai errar muitas coisas. Muitas coisas. Outras tantas nós vamos acertar, para que as pessoas continuem sendo edificadas em Cristo Jesus. Vamos cantar? O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Hoje pela manhã, nós tivemos um encontro de líderes aqui da nossa igreja. Normalmente ele é feito em julho,
por conta da pandemia acabou sendo hoje. A palavra que os nossos líderes ouviram é avance. Avance. Vamos continuar construindo a igreja. A palavra que eu queria deixar para você nessa noite, ao terminarmos essa mensagem, é avance, meu irmão. Nosso trabalho não acabou, não. Tem muita coisa para a gente fazer. Tem muita coisa para a gente continuar construindo. Sai do seu quarto. Sai da sua sala. Sai das 4 paredes da sua casa. Vamos servir ao Senhor juntos. O desafio que eu tenho para você é: vamos construir o reino juntos. Para que Cristo possa sim ser glorificado nessa cidade que nós chamamos de Pelotas. Então vem com a gente. Vamos construir o reino juntos. Deus, muito obrigado, Deus, por tudo. Obrigado porque realmente, como acabamos de cantar, é só o Senhor. Nós, seres humanos, somos tão falhos, Deus. E vivemos como esse momento que vivemos hoje. Nós não conseguimos projetar nada, pensar nada. Nós temos mais interrogações no nosso coração do que, Deus, certezas. Por isso eu quero te pedir, nos ensina a viver em comunidade. Porque quando o Senhor falou a Pedro que o Senhor iria construir a tua igreja, Deus, o Senhor já estava prevendo esses dias de hoje. Nada fugiu aos teus olhos. Então nós queremos buscar no Senhor a sabedoria para continuar a construir o teu reino até o dia em que os céus vão se rasgar. Nos dá sabedoria, nos dá visão, nos dá entendimento da nossa geração. E mais do que isso, Deus, nos dá coragem. Tira o medo do nosso coração, para que a gente continue a pregar o teu reino nos nossos dias. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, esteja com você, com a sua família, desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar dentre as nuvens. É em nome dEle que oramos, em nome de Jesus. Amém.